No vídeo 6 erros comuns de iniciantes na astronomia, parte 1, eu contei para você 3 erros comuns e faltou os outros 3. E esses outros 3 que faltaram eu vou contar agora para você. Então fica até o final que você vai ver os outros 3 erros que são muito cometidos para você ficar esperto e não cometer nenhum deles, ou se já cometeu, para perceber e melhorar, beleza? Vamos lá. Para começar, eu vou falar de um erro muito comum para a galera que está começando, que é o erro de não dar o like nem compartilhar o vídeo. Cara, isso é um erro fatal. Galera que está iniciando, não faça isso. Curte aí o vídeo, compartilha com a galera que você sabe que gosta muito de astronomia, que quer aprender, que está interessado. Esse canal é especialmente para quem está começando mesmo. A gente vai falar de coisas bem básicas e tal, coisas que vão fazer você aproveitar o melhor do céu e ter uma experiência de observação mais adequada, mais aproveitada, mais satisfatória, beleza? Então já sabe, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para quem você sabe que vai gostar também do conteúdo. Tamo junto demais. Muito obrigado. Seu apoio, sua força é muito importante para mim, principalmente agora eu estou no comecinho, né? Cada ajuda é muito bem-vinda, a gente agradece e fica muito satisfeito com o resultado. Valeu, tamo junto demais. Dada essa dica extra, para você não esquecer de curtir o vídeo, eu vou começar falando do quarto erro muito comum nos iniciantes, que é não fazer anotações. Já lhe digo logo, não confie em sua memória. Quantas vezes a gente vai confiando na memória, né? E pensa que vai dar conta de fazer as coisas e não dá, esquece. Acontecia comigo muito quando eu ia comprar alguma coisa para minha mãe, quando eu era menor, quando eu não levava a anotação. Às vezes ocorria de eu chegar em casa e precisar ir voltar para comprar o que eu tinha esquecido. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas eu conheço muita gente que já passou. Talvez você não tenha passado por isso, tudo bem, melhor ainda. Mas eu conheço também algumas pessoas que já passaram por isso, de confiar na memória e não anotar quando teve a chance e depois perder, esqueceu e o transtorno veio depois. É horrível, né? São os famosos apagões que acontecem na nossa cabeça e que a gente perde uma oportunidade ali, justamente porque a gente não tem à nossa disposição uma informação muito importante que fez falta naquele momento. E na astronomia ela acontece muito. E as anotações aqui vão servir para muitas coisas. Eu vou dar um exemplo básico, que é o exemplo de fazer um checklist antes de viajar, né? Então, você vai viajar para fazer uma observação. Lógico, geralmente quem viaja é um pouco mais experiente, né? Mas sim, talvez você vai viajar para ver um parente no interior e quer aproveitar, tem um telescópiozinho lá, você quer aproveitar e utilizar esse telescópio lá com o pessoal, na fazenda ou em uma casa de praia. E você não tem um checklist do que vai levar e acaba, quando chega lá, percebe que esqueceu uma lanterna, percebe que esqueceu um alcolar, uma pecinha que pode ser muito importante para a experiência da observação, né? O checklist é importante para fazer uma viagem e não esquecer de nada. É uma anotação importante, sim. Só que as anotações vão além do checklist. É importante, por exemplo, anotar datas de observações. Então, você viu, né, um bólido, passou uma luz brilhantona assim no céu, assim, anotar aquilo ali é importante porque talvez você não tenha acesso à internet naquele momento, mas 2 dias depois, talvez, um dia depois, no dia seguinte, né, você vai na internet, procura a informação, tal horário, em tal lugar, e talvez você até descubra que fenômeno foi aquele que aconteceu, né? E se você confiar na sua memória, talvez não dê certo. Tudo bem, de um dia para o outro, né? Às vezes a gente tem essa facilidade de lembrar, mas se por acaso aconteceu com você e você não lembra de procurar logo em seguida, ou não tem acesso a canais de vinculação de informação de astronomia, isso acaba por prejudicar a sua experiência. Talvez você não descubra o que aconteceu ou o que você viu, né? Então anotar da informação é importante até para que, se alguma coisa fora do normal aconteça, você tenha um controle
do que aconteceu, de quando aconteceu, do que você viu, e até para procurar uma resposta adequada ao fenômeno. Então, anotar a data, anotar o que viu, anotar a característica. Foi o que? Foi uma luz? Demorou muito tempo? Foi só um pisca? Tinha uma cor específica? Era branca? Era verde? Era vermelha? O que era, né? Era grande? Era pequena? Essas características são importantes da gente anotar também, principalmente quando acontece um fenômeno que a gente não consegue descrever ou não consegue explicar. Mas por que ter essas informações todas, né? Além de entender a natureza daquele fenômeno? A justificativa é simples. É fazer um controle de qualidade das suas observações. Quando você anota sua observação e repete isso várias vezes, né, você consegue ter um panorama daquilo que você está observando. E assim, não é muito comum acontecer isso em astrônomos experientes, tá? Mas a grande questão é que, se você está aprendendo agora, você não tem muita familiaridade com essas coisas, você ter um registro do que você está fazendo ajuda muito mais a você compreender as características da sua observação, o que você observa, quando que você observa. Depois você vai percebendo, com a análise dessas informações aí, os locais, as constelações, o que acontece mais, o que acontece menos. E isso vai lhe permitir compreender o perfil de observador que você tem. Se você gosta e observa mais as estrelas, se você é mais um observador de planeta, se você gosta e se interessa mais por DSO, por chuva de meteoros, enfim. Essas anotações, depois quando você revisita elas vão lhe mostrar quais são os seus interesses ou quais são as observações que você faz com mais frequência, seja ela de maneira proposital ou não. Dá para buscar essas informações aí nessas anotações se você as fizer. E para além da análise, você tem um histórico para mostrar para as pessoas que vão lhe procurar, que vão conversar com você, que vão tirar uma dúvida. Você vai poder dizer, olha, eu fiz uma anotação de alguma coisa que aconteceu assim, 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 tal dia. Pode ser parecido com o que você viu. No meu caso, era assim, 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 assado e tal. E talvez o que você viu seja algo semelhante. Então, esse registro histórico, para além de você analisar para si próprio, se caracterizar enquanto observador, vai ser também para você conversar com outras pessoas que também vão estar começando junto com você, ou que vão começar um pouco depois, mas que vão precisar da sua experiência para otimizar tanto o tempo quanto a qualidade da observação deles, né? Então, assim, tem muitas vantagens em anotar. E falar em anotação, eu mesmo anotei muita coisa. Eu anotava informação de site de gringo e tal, sobre astronomia, né? E assim, depois que eu fiz um monte de anotação, eu fui fazendo atualizações e revisões dessas informações, até que eu consegui meio que compilar essas informações que eu tenho adquirido desde 2019 até agora, para criar um e-book introdutório sobre o sistema solar. Então, se você é iniciante e quer aprender um pouco mais sobre o sistema solar, algumas características dele, algumas informações, eu recomendo demais esse e-book, porque do mesmo jeito que eu queria ter entendido e ter acesso a um conjunto de informações simplificadas que fossem acessíveis para mim quando eu estava no começo, eu tive essa preocupação. Então, o e-book que eu fiz é próprio para quem está começando na astronomia, que não sabe muita coisa da física, que não sabe muito de astronomia também, e que quer aprender com os pequenos passos um pouco mais dessa ciência tão bonita, né, que é a astronomia. Nesse e-book vai ter lá muita informação sobre o Sol, sobre os planetas, sobre a Lua, as luas do sistema solar, sobre cometas, sobre asteroides, sobre planetas anões, sobre muita coisa do sistema solar mesmo. Vocês vão ver lá muita coisa bacana, muita coisa legal. Eu me empenhei bastante. As informações estão lá, estão super atualizadas. Vocês vão ter as fontes também, de onde foi que aquelas informações vieram lá no livro. Eu estou falando desse e-book porque esse vídeo está surgindo
aqui no YouTube no momento que eu estou lançando ele, digamos assim. Então ele está com preço promocional, tá? Esse preço, por ser promocional, ele não vai ficar a vida toda naquele valor. Então, se você tá tendo essa oportunidade de ver esse vídeo enquanto o e-book Conhecendo o Sistema Solar tá em período promocional, eu recomendo demais para você que é iniciante, tá? Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição. Então, se você quiser, não perca tempo. Aproveita o precinho, tá? Precinho muito camarada, que eu fiz mesmo já realmente para ajudar a divulgação aí, chegar a mais pessoas. Então, não perca tempo, a sua oportunidade é essa. Voltando a falar dos erros aqui, né? O quinto erro que eu pontuei aqui é escolher mal os locais de observação. Os locais de observação, eles precisam ser escolhidos com muito cuidado, com muita cautela. Eu já fiz algumas viagens pelo Observatório Astronômico da UESC. A gente levou o telescópio e montava lá para a galera, geralmente alunos de escolas públicas, para fazer observação. E os professores tinham uma preocupação de levar a gente para um lugar que fosse iluminado. E ótimo, a gente entende a preocupação de alguém que quer colocar um visitante num lugar iluminado para fazer observação. Só que não é um lugar adequado, principalmente quando tem refletores assim apontando para o telescópio, né? A gente fica meio que sem ter muito o que fazer. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega lá nesses lugares, né, é primeiro tentar encontrar um lugar ali perto que seja um pouco mais escuro. E a gente tenta ser o mais cordial possível, porque geralmente quando a gente chega lá, antes da gente ir, aliás, a gente pergunta, né? Olha, tem lugar para observar o céu aí? E geralmente as pessoas falam, tem lugar aqui muito bacana, muito legal e tal. Só que geralmente eles não possuem essa visão técnica da observação. E a gente chega nesses lugares, a gente remaneja os telescópios para um lugar ou outro, e a gente consegue melhorar a qualidade da observação só em colocar o telescópio em um ambiente um pouco diferente daquele que foi sugerido. Eu preciso destacar aqui um ponto muito importante, que é a segurança. Em momento nenhum eu vou sugerir aqui que você coloque sua segurança em segundo lugar para fazer uma observação do céu arriscada. Não faça isso. Priorize sempre sua segurança. Principalmente se você estiver num ambiente que você não conhece quase ninguém, né, no meio. Mas, se você tem a oportunidade de fazer uma noite de observação segura em um lugar escuro, ou mais escurecido do que em outro lugar ali no mesmo ambiente, eu recomendo muito, porque essas luzes que às vezes ficam direcionadas para o telescópio acabam entrando e poluindo, vamos dizer assim, a luz do objeto que a gente está apontando. Então, evita utilizar telescópios apontando para refletores ou na direção de refletores de postes públicos e tal. Tenta utilizar e apontar esses telescópios na direção contrária. Então, se tem uma fonte de luz aqui vindo da minha direita, eu não vou apontar o telescópio para a direita, eu vou apontar o telescópio para a esquerda, né? Ou vou apontar o telescópio para a minha frente, mas nunca na mesma direção que essa luz estiver vindo. A gente tem que evitar isso ao máximo. E um outro ponto é que às vezes a gente se expõe muito à poluição luminosa. Não sei se você conhece esse termo, mas poluição luminosa é um assunto que vem sendo tratado muito além da astronomia. A poluição luminosa, ela interfere no meio ambiente, na dinâmica da vida dos animais, etc. No nosso comportamento humano também, em relação a perturbações do sono, entre outros fatores. Existe um projeto chamado Dark Sky Association, se você quiser procurar, vale muito a pena, que tem muito material falando sobre os malefícios de uma iluminação inadequada numa cidade, num ambiente menos urbanizado também, e como fazer para iluminar corretamente esses ambientes. Só para você ter noção, às vezes quando tem lá um poste iluminado, parte da luz está mirada, está apontada para baixo, mas outra parte está indo para cima, né? Então, além do ponto de vista da luminosidade sendo perdida, a gente está perdendo a energia que foi consumida para produzir aquela iluminação, né? Para gerar aquela iluminação.
Você tem um consumo energético. O consumo de energia é desnecessário. Está indo luz para canto nenhum. Né? Tá indo luz para cima que não está sendo utilizado para segurança, mas que a gente está perdendo aí. Então, vale muito a pena repensar os ambientes que você escolhe para observar o céu, tá? Vale muito a pena. E o sexto erro que eu vou apontar aqui é não ter paciência para aprender e aplicar. A astronomia cidadã, ela é um hobby fantástico. Ela pode se tornar um hobby fantástico para você. Só que ela é um hobby que exige dedicação. Ninguém vai se tornar um astrônomo cidadão que tem um domínio da prática observacional se não dedicar ali tempo e esforço para aprender as mais variadas informações sobre as práticas. E eu preciso lembrar que a melhor forma, e aí eu estou falando na minha opinião mesmo, de otimizar essa aprendizagem é justamente aprender um pouco de teoria primeiro e depois você aplicar observacionalmente. Ou seja, você vir aqui estudar o que são planetas, o que são as estrelas, o que é o Sol. Então, já fiquei o gancho para o meu book de novo, né? Vale muito a pena para esse caso. Então, estudar, ler características, distâncias, ter noção de distância, o que está perto, o que está longe no céu, o que está mais longe, o que está mais perto no céu, porque a gente pode ter uma outra perspectiva, né? Uma outra expectativa do que a gente está olhando. Então a gente vai olhar para uma estrela, a estrela está perto, está mais próxima da gente do que um planeta. O que está mais próximo da gente? É Marte ou é o Sol? É Netuno ou é o Sol? É um aglomerado estelar ou é um planeta? São perguntas que pode ser muito simples para alguns, mas para outras pessoas pode não ser tão simples assim. Então, entender essa questão da profundidade, da característica física de cada objeto que a gente está observando, também nos ajuda a perceber as maravilhas disso. A gente fica cada vez mais maravilhado à medida que a gente sabe mais. No caso da astronomia, saber pode estar diretamente vinculado à satisfação. O conhecimento pode estar vinculado diretamente à satisfação. Então, quanto mais conhecimento você adquire sobre astronomia e quanto mais você observa, mais detalhes você pega e mais prazer, mais satisfação você vai sentir. Imagina olhar para um objeto que está a milhares de anos-luz de distância de nós, né? E perceber que o que a gente está observando agora, na verdade, não é o presente, é o passado. É magnífico, tá? É magnífico. Vale muito a pena você dedicar um pouco mais de tempo. Do mesmo jeito que é para utilizar um telescópio, aprender a manusear o telescópio, você ler um pouquinho o manual, observar cada peça, como monta, ler ali com cautela, para depois aplicar, é a observação mesmo, seja olho nu. Você olha ali, às vezes tem uma nebulosidade, é o que? Uma nuvem atmosférica mesmo aqui, ou é uma nebulosidade que está para além da atmosfera? São questões que a gente se pergunta e a gente consegue discernir aos poucos essas diferenças à medida que a gente vai estudando. Então aí é o que acontece, né? Às vezes a pessoa compra um telescópio antes da hora, na hora inadequada, né? E comete aquele erro lá que a gente começou a falar no outro vídeo. Não aprende a manusear do jeito certo. Aí é aquela história, né? O cara tá afoito ali para aprender, para observar e tal. Compra o telescópio antes da hora. Aí tudo bem, comprou o telescópio, tá ali, começa na empolgação, só que ele começa a sentir dificuldade, não aprende a manusear muito bem. Quando aprende a manusear, fica observando coisas que ele não faz ideia do que é. Daqui a pouco ele não consegue evoluir
E o telescópio, que poderia ser um instrumento muito bacana utilizado na mão dele, se torna um objeto qualquer que fica encostado lá na cama, sendo suporte para roupa suja, né? É um problema. Acontece muito, acontece muito. Por quê? Porque a pessoa não tem paciência para aprender e para aplicar. E aí ele desiste. Mas eu não quero que isso aconteça com você, então presta muita atenção, tá? É preciso ter organização. É preciso ter um planejamento da noite. Eu, certa feita, conversei com um amigo que estava querendo fazer uma observação com um grupo de pessoas, que ele estava planejando uma observação da Lua num horário em que a Lua não estava disponível ainda. Então, é preciso ter cuidado com essas informações, né? A Lua vai estar visível, ela vai ajudar ou atrapalhar a observação. Nessa hora eu vou conseguir ver a Lua bem? É um exemplo, né? Mas, além da Lua, cada objeto tem um período de, vamos dizer assim, aproveitamento dessa observação. Ele vai estar disponível para mim em qual mês? Vai estar disponível em todos os meses? Mas em qual horário? A gente precisa conhecer previamente, a gente precisa ter esse momento de análise e só depois a gente colocar a mão na obra mesmo. Uma outra coisa, não pode ter pressa durante a observação. Às vezes a gente bota o telescópio, fica agoniado, quer ver um objeto e começa a nublar e daqui a pouco a gente está passando raiva sem precisão. O tempo, a gente não controla o tempo, então a gente se planeja, anota, só que pode acontecer de não dar certo. Pode acontecer de a janela de observação ser muito pequena durante a noite. Então você coloca o telescópio, monta, observa ali rapidinho, daqui a pouco o tempo fecha, você tira ele de novo. E assim vai. Às vezes você passa a noite inteira observando um céu limpo. Às vezes não. É preciso ter paciência para lidar com isso. E uma coisa muito importante aqui, aprender é diferente de performar. Primeiro você aprende e depois você performa. Então, para estar confortável para manusear o telescópio, para poder apontar e observar objetos que são um pouco mais difíceis de encontrar, você precisa treinar isso recorrentemente. Então, essa fluência você não vai conseguir logo de cara. Você tem que ir se preparando, se adaptando e treinando, e com o tempo você vai melhorando isso aí. Então, se eu fosse dar um resumo para solucionar esse erro de não ter paciência para aprender a aplicar, eu diria que você precisa ter organização e persistência. Essas duas palavras resumem bem o que você precisa para superar esse erro aí de querer as coisas tudo para ontem na astronomia. Então assim, se você seguir essas dicas aí, tanto as desse vídeo quanto as do vídeo anterior, na parte 1, você já vai ter muita vantagem em relação a você mesmo se você não tivesse essas informações. É apenas uma comparação consigo mesmo, tá? Aproveita essas dicas. Faz a diferença. Não repete isso que eu lhe falei. É muito simples, tá? É muito fácil. Você tem a oportunidade de fazer diferente, melhorar a sua curva de aprendizagem sobre astronomia, otimizar o tempo gasto, tanto na observação quanto no estudo e aprendizagem. Você tem muito a ganhar seguindo as várias dicas que eu dei para você contornar esses erros aí que são cometidos e que são muito comuns para iniciantes da astronomia. A astronomia cidadã ela é praticada em todo mundo, tá? No Brasil não é diferente, a gente tem muita gente observando por aí. Você pode ser um deles. E você pode começar de onde você quiser, de sua casa, de sua varanda, um olho no mesmo, observando o céu, acompanhando com o aplicativo no celular. E a partir daí você vai adquirindo um ou outro recurso, um ou outro equipamento e melhorando e aprimorando e conhecendo mais essa ciência tão maravilhosa que é a astronomia. Eu preciso lhe falar também que a questão de observar o céu com esse olhar um pouco mais criterioso, ela pode acontecer tanto durante horas quanto por alguns minutos também. O tempo que você vai empregar isso aí depende de você. Não é uma obrigatoriedade você ficar 1 hora olhando para o céu, sendo que em 10 minutos você já conseguiu suprir a sua necessidade naquele momento. Tudo bem, tá tranquilo. Você faz um próximo acompanhamento, uma próxima observação, uma outra noite. E me acompanha
que eu já lhe falei, aqui a gente tem material especialmente preparado para quem está começando. A gente vai discutindo, conversando. Você vai deixando seus recados aqui no comentário. Qualquer coisa, se você tiver alguma recomendação de vídeo também, você me avisa. Deixa aí nos comentários, eu vou lendo. A gente vai desenvolvendo um trabalho do lado de cada câmera para que você possa aprender e ser compartilhador dessa maravilha que é observar o céu, observar o universo e contemplar a beleza, a maravilha, a grandiosidade desse cosmos que é extraordinário. Então até o próximo vídeo, desejo céus abertos para você e até mais. Tchau.